Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, amigos, mais uma vez aqui para nossos estudos, dando continuidade, aos estudos de André Luiz, que traz para nós essas obras maravilhosas. E hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo do novo livro que nós estamos estudando, Missionários da Luz. Esperamos que todos estejamos acompanhando com muita emoção, como sempre, os ensinamentos que André Luiz nos traz, Dando aí as boas-vindas aos nossos companheiros que se encontram aqui. Olha, já está a sala cheia aí, Lina, Glória, Mana. Oi, Mana, que bom te ver aqui. Muito bom. Obrigada a vocês que estão desejando aí um bom estudo para nós, que possamos realmente. Lúcio Flávio, boa noite a todos. Então, vamos preparar os nossos corações, lendo a página que nós separamos aqui, nós vamos utilizar o livro Conduta Espírita. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. E é uma mensagem, esse livro, Conduta Espírita, é de André Luiz, e de Valdo Vieira. Então, a mensagem 27 vai falar perante a mediunidade, que ele fala das condutas, que nós, espíritas, devemos ter diante de várias situações. E nós escolhemos que ele vai falar a respeito da mediunidade, já que nós vamos entrar hoje no capítulo falando do psicógrafo, Então, diz assim a mensagem: perante a mediunidade, o título, reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever digno cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhe cabem. Por nenhuma razão elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo bem puro e nobre procede de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido das extremas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas
em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. Então, nós achamos bem pertinente essas colocações aqui de André Luiz para nós iniciarmos, então, o nosso capítulo de hoje. Então, vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade bendita do estudo e do aprendizado, Senhor, porque quando estudamos para estarmos colocando as nossas reflexões, somos os primeiros a aprender. Abençoa-nos, Jesus, nesses momentos que estaremos aqui, que possamos ser o condutor das boas palavras, que levem bom ânimo e esperança ao coração de todos. Abençoa cada um de nós, os nossos lares, e que possamos desde já estar envolvidos nas suas bênçãos de luz, aproveitando os ensinamentos de André Luiz. Fica conosco, Senhor, e que nós possamos desde já estarmos em tarefa. Graças a Deus que assim possa ser. Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso capítulo. O Lúcio está dizendo que acabou de chegar da Casa Espírita, né? O Lúcio agora está com uma atividade às quintas-feiras, e que bom que você chegou em tempo, né, Lúcio? Sempre é boa a companhia de todos vocês. Patrick, Alba Berg e todos que chegaram, Josemar Alves, Mangaratiba, Rio de Janeiro. Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todos os que chegarem, né? E vamos, Patrícia, acho que eu já tinha falado com a Patrícia, né? Vamos, então, ao nosso capítulo 1, né? Semana passada o Lúcio fez o prefácio, né? E hoje nós vamos começar esse estudo do capítulo 1 dessa obra, que nós vamos observar aí ao longo da nossa exposição, que esse livro, né? Ele é bem diferente tem uma apresentação diferente, porque nos outros livros, a gente viu, por exemplo, nos Mensageiros, que André Luiz começa ali o primeiro capítulo colocando para Narciso as dificuldades, né? E ela dá uma orientação e aconselha ele a procurar uma outra tarefa, enfim. Tem todo um preâmbulo para entrar na questão que vai ser o foco de estudo. No Missionários da Luz, nós vamos observar que vai direto ali na circunstância que nós vamos ver hoje, né? Então, e também uma coisa que a gente observa nas obras, para quem está começando a estudar, né, é que cada livro de André Luiz tem um instrutor, né? Então, por exemplo, o Missionários da Luz tem o Alexandre, os Mensageiros, que nós acabamos de estudar, tinha o Aniceto, né? E agora vai ter o Alexandre como instrutor de André Luiz e instrutor nosso também, né? Porque nós vamos aprender muito com as explicações de Alexandre. Alexandre, nesse livro, ele é o responsável por uma atividade de intercâmbio numa casa espírita aqui na Terra, né? No âmbito dos encarnados, e ele vai estar nos trazendo assim elucidações importantíssimas a partir logo do primeiro capítulo, né? Então, a gente vai vendo aí como que nós vamos ter mais ricas oportunidades de estarmos aprendendo aí com Alexandre. E a primeira atividade que nós vamos participar, junto com André Luiz e a equipe de Alexandre, é essa reunião que nós vamos observar agora, onde ele vai falar do psicógrafo, né? Psicógrafo, para quem não
está acostumado com os termos os termos que é usado, né, na doutrina espírita, ele vem nos esclarecendo a respeito da faculdade, né, da psicografia. Então, o psicógrafo é aquele que psicografa. E, por exemplo, o Chico Xavier fez participou aqui, estou dando um tchauzinho aqui para o Lúcio, que entrou aqui nos nossos bastidores. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ao longo desse trabalho com o André Luiz, ele utilizou da faculdade da psicografia, né, através do espírito André Luiz. Então, ele trouxe essas obras riquíssimas aí. Então, é isso que a gente vai observar e tenho certeza que nós vamos colher informações riquíssimas para o nossa educação mediúnica, para o nosso trabalho de aperfeiçoamento como médium e tudo mais, ao longo desse livro, né? Não só no capítulo de hoje, mas ao longo desse livro, porque ele vai falar o tempo todo de mediunidade, né? Então, aqueles que estão no exercício da mediunidade, no aprendizado, na educação mediúnica, né, que fazem parte da educação mediúnica, vamos nos enriquecer com essas informações de André Luiz. Muito bem. Então, feito essa introdução aí para todos nós, né, vamos ao capítulo de hoje. Então, encerra ali a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, né? E o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, né? Isso que nós falamos, dirigiu-me a palavra. Então, aí está confirmando que o Alexandre, ele é um diretor. A gente sabe que todas as nossas reuniões, principalmente as reuniões mediúnicas, têm a parte espiritual, que, na verdade, quem coordena todo o trabalho é a parte espiritual, né? Porque são a espiritualidade que organiza, os médios que vão dar a comunicação, que vão ser os intermediários a esses espíritos que estão ali preparados para comunicarem, né? Na verdade, nada acontece sem a espiritualidade. Nós somos meros trabalhadores, né? Claro que é importante a nossa participação, mas a espiritualidade está presente sempre. Isso nas reuniões sérias, né? Então, André Luiz diz, aliás, o Alexandre vai dizer, compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao núcleo em momento oportuno. Então, ele está conversando ali com André Luiz, com Alexandre e André Luiz, na possibilidade dele estar aprendendo um pouco mais, né, sobre essas questões referentes à mediunidade. Então, o Alexandre está compreendendo o desejo de André e oferece a ele, né, uma oportunidade para acompanhar nesse núcleo que ele faz parte como instrutor espiritual. E ele fica encantado, né? E ele diz que a questão mediúnica é fascinante. Então, ele vai acompanhar essa equipe. O interlocutor, boa noite, Dídima, seja bem-vinda. Embaixador Tio Gui, quem mais chegou? Nisete Pérez, Vera Arman... esse nome é difícil. Ardite, né? Ardite, não sei. Depois você me corrige aí, Vera. E todos que chegarem. Então, o interlocutor sorriu, benevolente, né, o Alexandre, e concordou, de fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Quer dizer, a mediunidade é fascinante para quem examine com cuidado esses ascendentes morais, né? E marcou mais tarde à noite da visita de André, né, que ia ocorrer lá a reunião. E esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Imagina, Alexandre ali numa atividade rica dessa, realmente ele está muito interessado, né? Surgida a oportunidade, vali-me
da preciosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha as atribuições na chefia, quer dizer, na coordenação ali, né? Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas, quer dizer, por encarnadas. Então, estavam ali no local onde ia acontecer a reunião mediúnica e haviam 18 médiuns, né? E as outras cadeiras estavam sendo acompanhadas por pessoas espíritos que estavam ali desencarnados. Ele vai falar isso, né? Ao demais, atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Quer dizer, o plano físico não percebia toda essa população que estava ali, né? Então, André Luiz vai descrever para a gente grande público, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. A gente sabe, né, que durante as reuniões mediúnicas constantemente acontece, por exemplo, ter uma espécie até de enfermaria que acontece ali nos ambientes da casa espírita, onde os espíritos são trazidos, às vezes, um dia antes ou mais, porque já estão sendo tratados ali, naquela enfermaria, né, psíquica, espiritual, no mundo espiritual, onde, ali, de acordo com a organização, a programação feita pela espiritualidade, comunicar-se-ão ou não, né? São escolhidos aqueles, porque o nosso tempo numa reunião mediúnica geralmente é 1h30, né? Não dá certamente para atender toda aquela população, apesar de todos serem atendidos nas suas necessidades, mas a comunicação desses espíritos é de acordo com as possibilidades da reunião, ou seja, dos médiuns existentes, os médiuns que estão preparados, os médiuns que vão dar a comunicação, enfim. Então, é só para a gente entender que existe toda uma preparação, toda uma organização, né? Isso é muito bom nós sabermos, porque nos dá assim, uma grande segurança. Nós não estamos ali somente nós encarnados, existem vários espíritos que estão ali dando toda essa cobertura. Não só a cobertura de contenção mesmo dos perigos que possam haver, né, da invasão, por exemplo, de uma massa de espíritos trevosos, algo assim. Então, existem aquela proteção, mas também uma organização para esses companheiros que vão se comunicar, que poderão se comunicar ou não. Então, continuando aqui a colocação de André Luiz, ele vai dizer, né, que o interlocutor... Aliás, eu voltei aqui, desculpa. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da reunião espiritual em turmas diferentes. Olha que interessante. Fios luminosos dividiam os assistentes. Os assistentes, quem são? Somos nós, né? Estamos aí colocando a nossa prática aí. Somos nós que estamos ali tem os médios e tem aqueles que estão ali na assistência. Então, de acordo com esses fios luminosos, se separavam, dividiam esses assistentes, né? E aí ele continua: cada grupo exibia características próprias. Isso quer dizer para nós que cada um de nós tem um tipo de vibração, não é isso? Então, cada um de nós, dependendo da nossa postura moral, da nossa evolução moral, do nosso do nosso propósito, do nosso objetivo, da nossa conduta moral, nós emanamos um tipo de vibração, né? Isso é dito mesmo nesse livro por André Luiz, por Alexandre. A gente vai percebendo isso. Então, cada grupo daquele
que se dividia combinando seus fios luminosos, eles emanavam essas vibrações, características próprias, né? Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda. Olha só a questão dos corpos de guarda. E compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. É o que nós estávamos falando. Então, tem toda essa preparação ali de proteção ao ambiente, né? E a gente vai vendo aí esses corpos de guarda, que são guardas mesmo, que fortalecem as fronteiras vibratórias para proteger todo o trabalho que está sendo feito. Não entra quem quer, entra quem tem a permissão, né? Então, esse vozerio a que ele se refere são as entidades que aguardavam ali e que nem todos tinham permissão. A gente fica assim imaginando vamos dizer, uma sala de espera muito cheia, né? Onde todos queriam certamente ser atendidos e todos falam, tem aquele vozerio. Às vezes as pessoas, mesmo falando baixo, existe uns sons, né? Que a gente, dentro do silêncio, a gente pode perceber. E aí ele vai dizer, né? Onde que eu parei aqui? Pelo vozerio exterior, que ali na entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, aqueles espíritos necessitados que já tinham sido separados para serem atendidos, no caso, dar a comunicação, às vezes até receber um tratamento espiritual ali naquele momento, eles mantinham silêncio, mantinham discrição. Mas aqueles que estavam lá na aglomeração, vamos dizer assim, entre aspas, na sala de espera, que nós demos aqui uma possibilidade para a gente entender, eles estavam nesse vozerio. E aí, André Luiz diz que entra cauteloso, sem despertar a atenção na assembleia que ouvia. Emocionadamente, a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa. Então, a reunião já havia começado, né? E ali estava sendo, naturalmente, o diretor, o coordenador da reunião, né? Estava começando a reunião, dando assim os primeiros, né? A prece, toda aquela abertura que é feita e, naturalmente, dando as considerações para aquela atual reunião. Então, as pessoas da assistência assistiam ali, né, emocionadamente, a palavra generosa desse operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, quer dizer, falava sentindo, com emoção, envolvidos, né, por aquela ambiência que certamente é muito gostosa, né? Quem participa de reunião mediúnica, é um ambiente muito elevado, um ambiente muito que nos traz uma paz interior muito grande e uma atenção em tudo que está ali ocorrendo, exigindo de nós muito cuidado, né, com os nossos pensamentos. Geralmente, nós estamos nessa reunião em espírito de oração, né, que é necessário. Então, ele vai falar que enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado e a objetivos altos e puros. É o que nós estamos falando. Quem participa na reunião sabe como é que ocorre, né? Enquanto o coordenador está fazendo todos aqueles preparativos, fazendo a prece, fazendo todo aquele preparo,
a gente está em prece, a gente está em espírito de oração, colocando ali os nossos pensamentos, como fala lá no Livro dos Médiuns, tentando fazer aquele feixe de varas, né, que São Luís nos fala nas considerações lá no Livro dos Médiuns. Então, os pensamentos elevados, com objetivos altos e puros, ou seja, de dar o melhor de nós, dar tudo aquilo que nós temos de bom, né, naquele momento, com excelência na nossa vontade, né? Então, deixa eu ver se tem alguma colocação aqui para a gente comentar. Por enquanto, não. Quem chegou aqui, acho que foi o Mauro, né? Acho que eu vi o Mauro aqui. É Maura Delgado. Isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor, a questão das nossas vibrações. Cada um de nós emite esses raios, né? De acordo com o nosso objetivo, de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso propósito ali, nós emitimos esses raios luminosos, intensos, né? Diferentes na cor e na intensidade. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros de cada corpo, cada indivíduo, né? Então, esses raios eram emitidos naquela distância de 60 centímetros ali, e o que acontece? Estabeleciam uma corrente de força. Então, cada halo unia-se ao halo do outro companheiro, do outro, formava aquela corrente de força maravilhosa, né? Bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo, só ao círculo dos médiuns ali, aqueles que estavam, né, participando. Eram aquelas formando as correntes de forças, se unindo como se de perispírito a perispírito, irradiando. Isso acontece por causa das propriedades do nosso perispírito, né? O perispírito tem essa propriedade de irradiar. E na reunião mediúnica, nós estamos sendo favorecidos por essa condição ali, e pela presença dos próprios, a espiritualidade, né, toda ali, e nós, na nossa entrega, nós temos essa possibilidade. Então, irradia, né, envolvendo todos aqueles companheiros que estavam ali, no caso aí, emanando esse magnetismo animal dos médiuns, né, do nosso magnetismo, porque nós estamos encarnados. Então, envolvendo nesses halos que iam saindo no verdadeiro dínamo de forças espirituais. Então, eram fluidos espirituais que eram direcionados, e isso acontece nas nossas reuniões, né? São direcionados durante o atendimento, né? Onde a gente vai vendo, entendendo que esses fluidos vão sendo aplicados, vão sendo direcionados àqueles que precisam, né? E aí ele diz que isso vai funcionar de uma maneira muito abrangente a todos aqueles, não só os que estão ali naquele círculo, mas aos outros que estão na possibilidade de receber o atendimento, aguardando, né, o atendimento. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniam. Então, o chakra, né, cardíaco, o nosso chakra frontal, né, o cérebro aqui, emanando todas essas vibrações. Então, originando aí nessas vibrações, emanando, casando os fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, a gente vê aí a beleza
da reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica não é só nós chegarmos ali e estarmos dando a comunicação, simplesmente. Existe toda uma cúpula espiritual direcionando o que nós podemos doar de melhor de nós. Então, é por isso que o médium precisa de todo aquele preparo, né, que é falado lá no Livro dos Médiuns, da conduta moral, de cada vez o médium ser mais estudioso, mais compenetrado na tarefa, mais responsável na tarefa assumida, porque olha só o que é que ocorre. Então, agora nós vamos tendo a ideia, né? Lá naquele livro que a gente estudou, a gente viu um pouquinho, né, de como ocorria a reunião mediúnica. E agora, nesse capítulo, Alexandre está mostrando para nós muito além, né? Essas energias que nós podemos emanar, ajudando a todos esses companheiros que ainda estão muito, ele fala, extremamente apegados às sensações fisiológicas. Então, quanto mais o espírito está arraigado às questões materiais, no apego, na própria no apego mesmo aos bens, não só a bens, mas às pessoas que ficaram, as questões que não foram resolvidas, quando eles chegam na reunião mediúnica, eles precisam desse fluido animal para poderem entender aos poucos a questão da necessidade deles se compreenderem agora que estão em outra dimensão. Muitos estão lá no mundo espiritual e nem sabem, né? Lindíssimo, né, Lina? Lindíssimo. Então, a gente vê aí a nossa responsabilidade diante da reunião mediúnica, né? Como que nós precisamos nos preparar, não é preparar naquele dia da reunião. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Não é no dia da reunião que nós precisamos nos preparar, é antes, de preferência umas 48 horas antes, nós já devemos estar fazendo aquele jejum que Jesus, né? Lembra aquela lição que Jesus fala assim através de Joana? Ele fala que para esse tipo de espíritos é preciso jejum, né, e oração. Então, quando nós vamos para a reunião mediúnica, nós precisamos desse jejum e oração. Então, é muito linda a reunião mediúnica, mas exige muito de nós, muito mesmo. E esse conhecimento é importante para nós estarmos sabendo que tarefa é essa, que compromisso é esse que nós precisamos de nos preparar tanto. A Lina está dizendo aqui, é divino compromisso, devemos estar sempre prontos. Pois é, o importante não é naquele dia aí a gente, por exemplo, a reunião é na terça-feira. Então, sábado, domingo, a gente tem uma vida comum, né? Segunda-feira a gente ainda está sobre aquelas vibrações, às vezes, se for dependendo de como nós gastamos a nossa energia, e terça-feira a gente vai, quer dizer, vamos dar trabalho aos espíritos que estão ali harmonizando toda a reunião, né? Vamos lá, então. Glória, eu lembrei agora desse jejum e oração, né? É muito importante, né, esse jejum, porque o jejum dos pensamentos, os pensamentos elevados, tranquilos, os nossos propósitos sendo os melhores possíveis. Então, continuando aqui, né? Semelhantes forças não são ilusórias, olha só. Não é ilusão aquilo, é verdade. Como pode esclarecer o raciocínio terrestre? Ele está dizendo, muitos de nós podemos pensar que aquilo ali é ilusão criada, né? Pela nossa imaginação. Não, é verdade, é real. Quer dizer, os menos esclarecidos podem pensar assim, né? Quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, nós não temos noção dessa reserva infinita de possibilidades que a espiritualidade tem para nos oferecer,
para nos mostrar que realmente existem forças além de nós, que não somos nós somente que estamos no trabalho, existem essas forças que conduzem, que estão ali na coordenação do trabalho. A Lina coloca: mantemos a pureza do corpo, é mais facilmente obtida, da mente é mais complicada. Isso do corpo nós conseguimos, né, Lina? Agora, da mente, o padrão mental, estar com esse padrão mental elevado, a gente não consegue de uma hora para outra, né? Nós precisamos de construir toda esse padrão, né? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, do que nós assistimos na TV, até dos filmes que a gente vê, né? Se você vai para uma reunião mediúnica, vamos dizer, no dia seguinte, então, se você intoxica a sua mente na noite anterior, vendo filmes inadequados de violência, né? Não vai ser bom para esse padrão mental, porque vai interferir na nossa imunidade espiritual, né? Então, ele diz aqui, né? Detinha-me, André Luiz está falando, detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado. Quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então, agora, o André Luiz estava ali observando esses valores novos que estão sendo oferecidos para ele, né? E aí ele vai agora, ele é solicitado a presença lá nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Aí vai falar agora o companheiro, né? Não podemos perder os minutos, informou. E aí é dito, designando, reduzido o grupo de 6 entidades, aí o Alexandre separa lá 6 entidades que vão dar, né, vão participar agora vai começar mesmo as comunicações. Deixa eu ver aqui, o que a Lina colocou aqui. Muitos não entendem o tamanho dessa responsabilidade. Pois é, então esse estudo desse livro, ele vem nos trazer todo esse conhecimento, né? Por isso que ele fala o tempo todo dessa responsabilidade. E aí as ligações que estamos abertos pela invigilância, né? A gente, às vezes, pela nossa falta de conhecimento, não imagina como isso é importante, né? Os noticiários que nós assistimos, né? Obrigada, Mana. Venha sempre. Muito bom te ver aqui. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E a Aline ainda coloca aqui, né? Não posso deixar de lembrar a família do nosso Chico, que me perdoe. Pois é, lá, não sei o que você quer dizer com isso, Lina. Fala aí para a gente o que é. Não posso deixar de lembrar a família do nosso Chico. O trabalho que ele fazia lá, se é isso que você coloca, né? Então, é importante, né? Porque aquele trabalho lá na Casa da Prece é um trabalho que exigia demais ali dos próprios médios que trabalhavam com o Chico, apesar de ser ele que fazia os atendimentos. Imagina o lado espiritual ali, vocês que estão lembrando lá do Chico, né? Imagina o lado espiritual na Casa da Prece, como é que devia de ser, né? Aquilo que os nossos olhos não veem, né? Fascinante, né? Então, vamos continuar aqui, né? Demonstrando, então, interesse, ele vai participar ali agora das comunicações. Então, o Alexandre separa essas 6 entidades, né, e esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. E ele pergunta, a comunicação, no caso, para dar a comunicação, e ele fala, aí ele disse que o Alexandre fez um sinal afirmativo, né, e acrescentou, nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos.
E o André, ele diz que não supunha tudo isso, né? Como era difícil essa tarefa. Ele se vê assim, diante de coisas novas para ele. E o Alexandre diz: verá, tenha calma que você vai ver muitas outras situações. Por quê? As entidades separadas, elas foram separadas porque aqueles outros que estavam ali aguardando, não ia ser possível todos se comunicarem. Esses 6 aí tinham condição, mas os outros não. E aí a gente fica pensando, lembrando aqui, daquelas pessoas que às vezes, né, pergunta sobre o atendimento, aliás, sobre as mensagens que eles querem receber, a mensagem do pai, da mãe, da avó, né, que desencarnou. Então, nem todos têm permissão para comunicar. Lembrando aí o que a Alina tinha colocado, o telefone, o Chico sempre falava isso, né? O telefone toca de lá para cá. Não é nós que escolhemos. Então, veja aí, o Alexandre separou esses 6 médios, esses 6 espíritos que iam dar comunicação. Os outros são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Olha só, às vezes ocorria de pessoas ir lá na casa da prece, lá esperar a comunicação. Nem todos aqueles que iam lá recebiam as comunicações. A gente vê aí os livros do Chico, né, que atendiam ali aquelas mães sofridas, mas muitos iam lá anos e anos e anos e não recebiam comunicação. Olha aí a explicação. O Lúcio está colocando aqui, ó. E muita gente quer a comunicação rápida dos entes queridos. É isso, né? A gente vê sempre, até nos atendimentos, né? As pessoas, atendimento fraterno, aquelas pessoas, eu preciso de receber uma comunicação do meu parente que desencarnou, eu quero saber como é que ele está. Nem todos podem, não tem condição, não tem permissão, porque não é o espírito que queira comunicar, há de ter todo esse preparo, né? No caso aqui, eram poucos médiuns que estavam ali, aquela fila imensa ali. Então, Alexandre tem o cuidado de separar apenas aqueles que poderiam. A Lina coloca aqui, porque mais acima eu falei. Ah, tá explicando a questão da família, deve colaborar. Tá bom. Vamos lá, então, no próximo, né? O que ele vai dizer? E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração. Isso aqui é lindo. Cercado de auxiliares do nosso plano, aí o Alexandre explica atencioso. Nós temos 6 comunicantes prováveis, né? Mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condições de atender. Olha aí, minha gente, saía para gente. Tinham 18, lembra? Só esse aí tinha condição. Só esse médium estava com, assim, dentro dos padrões necessários para dar comunicação. Então, a gente vê aí a nossa responsabilidade. Os outros não se prepararam. Os outros não estavam preparados para participar, para dar passividade a essas comunicações. Então, vamos ver como é que eles vão fazer, né? Então, ele diz: desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Olha aí. Então, dentro do grupo, né, de aprendizes e obreiros, somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, só ocorre aquilo que está dentro desse interesse que vai atender ali a todas aquela população dentro dessa organização para essa reunião, né? E aí ele fala, o André: julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei, né? A máquina também gasta, né? Ele está dizendo, pensei que o médium fosse uma máquina. Realmente, os espíritos às vezes falam, né, com essa expressão, usam essa expressão. Mas agora o Alexandre vai dizer para ele, a máquina também gasta. E estamos diante
de maquinismo demasiadamente delicado. É o quê? O nosso psiquismo, né? Demasiadamente delicado. E vocês vão ver, não sei se vai dar tempo de nós chegarmos lá num determinado ponto, aonde ele vai descrever isso de uma beleza maravilhosa, né? E certamente, se nós não chegarmos lá, o próximo companheiro vai abordar, né? E aí ele fala aqui, ó, fixando-me a expressão espantadiça, né? O André fica espantado com toda aquela preparação. Aí o Alexandre continua. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Olha aí. Por que a gente estuda lá aquele capítulo enorme do livro dos médiuns, né? A necessidade do médium trabalhar a sua conduta moral, né? Então é isso aí, olha. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais, sobretudo. Então, nós temos que a influência moral do médium é o principal detalhe, né? Preparo psicológico que nós necessitamos, né? Também, mas é a questão desse preparo moral mesmo, a nossa conduta. Nós não podemos ser médios só quando chegamos na casa espírita, ou naquela semana da nossa reunião. Não existe crachá para a gente colocar, né? Médium. Nós somos médium o tempo todo, na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os momentos, e a gente tem que estar muito vigilante para não resvalarmos, né? E aí ele diz, nesse momento, o médium, para ser fiel ao seu mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Então, ele está colocando aqui algumas condições para o médium. Então, nós precisamos ser como um espelho que reflete a imagem, né, com clareza. Se a gente observar isso que o Alexandre está falando, num lago, quando está assim a água calminha, se nós chegarmos próximo ali, olharmos naquela água, nós vamos nos ver nitidamente ali, né? Agora, se aquela água balançar, alguma coisa cair, ela já fica, né? Então, o médium necessita, para ser fiel a esse mandato superior, ter clareza, serenidade, né? Como esse espelho cristalino num lago que ele dá o exemplo. De outro modo, as ondas de inquietude, né, nos nossos pensamentos, no nosso psiquismo, a gente está ali na reunião, aí está pensando no compromisso que nós temos no final de semana, ou lembrando de algumas coisas que aconteceram, ou até mesmo compromissos que nós temos de pagar uma conta, de ir em determinada atividade amanhã, nós saímos do foco. A gente sai dali, essas ondas é como se nós jogássemos ali estamos na frente daquele lago, é como se nós pegássemos uma pedrinha e jogasse ali. O que vai acontecer? Aquela água vai ficar turva, né? E assim a nossa mente. Então, ele está dizendo, de outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção da nossa espiritualidade, que no caso aqui é o exemplo, a nossa imagem, né? Sobre a materialidade terrena. Então, nós não podemos... isso é um exercício, né? É uma construção, porque no início da nossa educação mediúnica, a gente tem a tendência mesmo, o pensamento vai, a gente não consegue se concentrar, a gente está ali, de repente está em outro lugar. Então, a gente tem que, quando acontece isso, trazer o pensamento de novo e fazer esse exercício, porque o pensamento, ele foge, né? E aí, de outro modo, aqui eu li, né? Sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu, da natureza ambiente. Nesse exemplo do lago, a água ficou turva. Para ela ficar novamente límpida e serena, demora um tempinho. Façam essa experiência. Então, a gente tem que ficar ali de novo, retomar os nossos, né,
o nosso padrão mental, isso não ocorre de um momento para o outro, né? Então, é isso que ele está explicando. Já vou falar o que você escreveu aí, Patrícia. Eu estou aproveitando o tempinho aqui, finalmente, né? Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar-se a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores da obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Vamos anotar isso. Quais são as condições primordiais para o nosso intercâmbio mediúnico? Ele está dizendo aqui, olha só que rico: renúncia de nós mesmos, abnegação e humildade. São os primeiros fatores na obtenção. Então, isso a gente consegue assim de uma hora para outra? Não. É por isso que se chama educação da mediunidade. E é por isso, meus amigos, que às vezes nós ficamos muito tempo no exercício sem estarmos conseguindo dar comunicação, né? Porque nós estamos nos preparando. Às vezes as pessoas querem logo, a Dona Ivone fala isso, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Naquele livro A Luz do Consolador. Às vezes a gente fica apressado, querendo que a nossa mediunidade eclode, que é um trabalho de construção, né? E a não ser que seja um médium já que tenha isso de uma maneira pronta, que são raros, né? Mas no caso até do Chico Xavier, a gente lembra que o Emmanuel falava para ele o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, todos nós precisamos desse trabalho, né? E aí ele continua aqui, olha, necessita calar para que outros falem. Isso a gente tem que aprender. Às vezes a gente precisa do silêncio. A gente ouve determinadas coisas e às vezes a gente precisa de fazer esse silêncio ao invés de respondermos, né? Ao invés de refletir naquilo que nós ouvimos, que às vezes nós ouvimos com um certo pré-julgamento e às vezes deturpamos o que nós ouvimos, né? Dar de si próprio. Então, nós precisamos de treinar isso, dar o melhor de nós. Para quê? Para que os outros recebam. Então, quando a gente está treinando dar o melhor de nós só podemos dar o melhor de nós quando nós, né, estamos nesse trabalho de autoconhecimento. Porque como é que nós vamos dar algo que nós ainda não temos, né? Então, esse trabalho é uma construção dia a dia. E é por isso que nós precisamos do estudo, precisamos da perseverança, precisamos da responsabilidade, precisamos da renúncia, muitas vezes, da abnegação, ou seja, nos dispormos de certas coisas que hoje a gente, graças a Deus, sabe que não nos preenche mais, né? Estarmos em determinados ambientes, frequentarmos determinadas situações que outrora nós gostávamos, hoje nós já agimos diferente, né? Porque nós estamos nesse trabalho de autoconhecimento, né? E fazer um trabalho também de autorreflexão, né? Cada dia, como é que eu estou, um autojulgamento, isso é importante também, né? Então, é isso. E eu acho que a gente vai parar por aqui, né? Apesar de ter 4 minutos, então nós paramos Vamos parar, Lúcio, aqui no slide 15, tá? E a gente vai ver aqui o que o pessoal está colocando aqui, né? Para a gente terminar. Então, a Patrícia coloca aqui assim, olha, é isso mesmo que acontece. Tem dias que são atendimentos mais difíceis, isso. Outras vezes menos intenso. Tem dias que tem só espíritos, né, muito sofridos, né? Por exemplo, na nossa casa tem um dia que nós dedicamos ao trabalho dos suicidas. Então, aquele dia
só só vem esses espíritos, né? Que estão em sofrimento, que estão precisando de amparo, às vezes vem 1, 2, 3 vezes em 3, 4 reuniões, às vezes a gente consegue lembrar, né, determinado espírito, às vezes eles falam, mas às vezes a gente identifica, né? Então é isso, realmente tem dias mais difíceis, né? Reuniões mais específicas. Enfim, é um trabalho maravilhoso, mas um trabalho que exige muito de nós, né? Então, a Lina está colocando aqui muito equilíbrio é necessário, né? Muito estudo. Por isso que o estudo do Livro dos Médiuns é primordial. O médium deve fazer o seu culto no lar, frequentar o trabalho, né? Ter atividade, ter responsabilidade. E outra coisa que nós achamos interessante falar é que o médium precisa de estudar, não é só ouvir, não. Nós precisamos de ter ao menos 15 minutos no nosso ambiente de estudo, até para fazer uma psicosfera no nosso ambiente de casa, onde nós costumamos estudar, né? Formar aquele ambiente propício e estudarmos pelo menos 15 minutos, né? Seria o ideal se todos nós pudermos fazer isso, porque não podemos só ouvir as palestras, só ouvir os estudos. Por exemplo, tudo que a gente fala, às vezes a gente faz referência ao Livro dos Médiuns, vamos lá constatar, né? Vamos lá ver, vamos ler a influência moral do médium, vamos ler o capítulo, vamos entender melhor, né? E vamos fazendo esses links aí que só traz benefício para nós. A Glória está colocando, devemos estar de corpo e alma no trabalho, isso mesmo, dar de nós mesmos, né? A Patrícia disse assim, a equipe espiritual sempre vai procurar adequar os atendimentos de acordo com as ferramentas à disposição, isso mesmo, por isso precisamos de verdade abraçar a tarefa divina e sermos boas ferramentas. O médium, ele é a ponte, né, que faz essa... Por isso ele chama de intermediário, faz essa ligação, né? Somos intermediário ali entre nós encarnados e o espírito, mas nós precisamos de estar nos preparando cada dia mais para isso, né? O que mais aqui? A Lina diz que é melhor abdicar, não seria? Se algum dia não nos encontramos bem preparados para o trabalho, sim, é melhor, mas é responsabilidade nossa, né? O que nos leva a não ir ao trabalho? Também é boa pergunta, né? Se for algo que nós podemos evitar, melhor, né? Que mais aqui? Há dias que as coisas fervem, fica difícil o distanciamento. Nós estamos encarnados, né, Lina? Fazemos parte do mundo, nós não podemos evitar determinadas situações. Por isso, oração e jejum. Não quer dizer, né, que nós, mesmo diante de uma circunstância difícil, nós podemos ir, depende da nossa integridade espiritual. Às vezes, nós temos esse preparo, a gente vai se preparando, que acontecem essas coisas e não interferem no nosso psiquismo. Isso aí é treino, né? É questão, nós é que vamos saber, né? Se devemos ou não. Ela diz que eu sou muito responsável e tenho muita autocrítica. Isso às vezes a gente sofre com isso, né, Lina? Porque a gente que tem esse auto-julgamento, temos também que ter o meio termo, né, para não sofrermos. Que mais? Manutenção de um bom campo vibratório se faz necessário. Sim, a gente pode todo dia ler uma página, fazer uma prece, conversar com Jesus, conversar com o nosso anjo da guarda, como se ele fosse um amigo ali próximo, né? Colocar as nossas dificuldades, as nossas limitações, com certeza ele vai nos ajudar, né? E nós somos muito ajudados em todo momento, né? Quando nós somos dispostos no trabalho, quando nós nos entregamos ali de corpo e alma, mesmo que nós não estejamos no nível desejado, mas somos ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos. Médio perfeito,
só Jesus, né? E nós precisamos, então, de estar nos preparando, né? Vamos lembrar de Pedro, né? Aquela pedra bruta que era ali. Como é que o Pedro se transformou lá no final, né? Ele se transformou naquele diamante. Então, nós todos temos esses exemplos maravilhosos para nos mirar, né? Então, meus queridos, estão em cima da hora. Nós vamos, então, para a nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, né? Essa possibilidade de estarmos aqui conversando sobre assuntos tão necessários ao nosso coração, ao nosso aprendizado, à nossa vida de aprendiz do Evangelho de Jesus. E estamos felizes, Senhor, por mais essa oportunidade, a oportunidade de estudar esses exemplos de André Luiz através do livro Missionários da Luz, que vem nos falar ao coração, que vem sacudir a nossa alma, nos oferecendo esse bem-estar maior, que é a tarefa mediúnica com responsabilidade. Então, Senhor, que possamos, a cada dia, estarmos cônscios da nossa responsabilidade. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos queridos, que nos assistiram, que nos deram toda a intuição para a nossa conversa. Obrigada aos falangeiros de Caibar Schutel. E assim, Senhor, nós agradecemos pelo nosso estudo de hoje e que nós possamos ter uma noite de paz. Graças a Deus. Eu estava aqui tão emocionada que eu nem pedi o Lúcio para fazer a prece. Fiz a prece, foi no automatismo. Mas, no automatismo não, foi fazendo parte aí do estudo. Então, Lúcio, obrigada por estar aqui conosco, né, nos bastidores hoje, dando esse respaldo aqui para a gente. Obrigada, amigos queridos que estiveram aqui ajudando a nossa conversa e que todos possamos ter uma noite de paz com bastante reflexão sobre essas considerações de André Luiz e nos oferecendo ao trabalho a cada dia com Jesus, né? Melhor coisa é esse trabalho com Jesus, nos colocando, oferecendo o melhor de nós, a nossa boa parte, que todos nós temos, né? Todos nós temos as sementes divinas dentro de nós, então nós temos, com certeza, essa boa parte para oferecer. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana com outro capítulo, aliás, continuação desse capítulo. Lembrando que os capítulos desse livro são um pouquinho maiores do que os outros que a gente está acostumado, né? Então, geralmente, não vai dar para fazer num dia só o mesmo capítulo. Mas fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um estudo de Missionários da Luz. Até mais.